Amém. Bom, como eu falei, o nosso tema desse mês de janeiro é segundo o coração de Deus. E é isso, irmãos. A gente, sabe, crente, principalmente no Brasil, ele é muito voltado a jargão, ele adora jargão. Ele pega um jargão e diz, e começa a pregar e testemunhar como se aquilo fosse a palavra de Deus. E eu já vi muita gente falando, não, gente, olha, Davi, Deus escolheu Davi porque Davi era genial. Porque Davi era o cara, era o adorador. Sim, Davi tinha um coração realmente que podia ser governado. Mas não era um cara preparado. Era um cara que Deus ia preparar. Ninguém da família de Jessé tinha 8 filhos, né? Segundo o texto de Samuel, 8 filhos, e Davi era o 8º. Ninguém olhava para Davi e via neles habilidade alguma. E Davi não estava preparado, mas Deus podia trabalhar com Davi. Então o que acontece? Hoje nós vamos dividir em 2 temas a nossa caminhada hoje. Primeiro tema, diga comigo, o homem segundo o coração do povo. E à noite, Deus não vê como o homem vê. Então nós primeiro vamos começar hoje nossa ceia falando sobre Saul, o homem que Deus não pode favorecer. Repita comigo, Saul, um homem que Deus não pode favorecer. E eu quero te fazer essa pergunta: dá para você receber um favor excepcional de Deus? Você está pronto para receber algo extraordinário de Deus? Será que o favor de Deus sobre a sua vida vai te levar para um outro caminho, como levou Saul? Quando a gente olha Davi e Saul, eles não estão à toa ali. O primeiro rei e o rei que Deus escolheu segundo o coração de Deus. O primeiro rei Saul era o desejo do povo, era o que o povo desejava. E eu vou repetir, Saul era o rei que o povo desejava. Saul era o rei que o povo queria. E Davi era o rei que o povo precisava. Entre o que nós queremos e o que precisamos tem sempre um conflito. Porque Deus nem sempre nos favorece com o que queremos, com os nossos suspiros, com os nossos desejos. Mas Deus sempre nos favorece com aquilo que precisamos. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar, porque o nosso desejo veda o nosso olhar. Qual era o desejo de Deus? E aí você vai entender isso com clareza. O desejo de Deus, desde o começo, era ter uma nação que o representasse. Israel era o povo que Deus estava preparando para se tornar uma nação sacerdotal para todas as famílias da terra, como foi a promessa dada a Abraão. Qual era o coração de Deus? O coração de Deus era ter um povo que pudesse ensinar a lei de Deus às nações. Era ter um povo que as nações viajassem para conhecê-lo, para adorar e para ter uma referência. Era ter um povo governado por Deus. Era mostrar que Deus, no governo de uma nação, pode tornar essa nação tão feliz, que ela se torne sal da terra e luz do mundo. Mas o desejo do povo era ter um sistema de governo semelhante às outras nações. E sabe o que acontece, irmãos? Nós temos que decidir ser uma igreja que vai impactar essa sociedade, uma igreja que vai ser uma influência, uma igreja que pode mostrar que as famílias debaixo do governo de Deus permanecem firmes, uma igreja que vai, sabe, querido, lutar para estar sendo uma influência, ou começar a buscar no mundo tudo que o mundo tem, trazer para cá para ficar uma igreja governada segundo o coração do povo.
Eu ouvi um pastor dizer para mim que um dia um irmão da igreja disse: o senhor precisava colocar na porta da igreja uma caixa para que a gente desse sugestões como a gente quer o culto. E eu falei: é interessante isso, né? Você põe uma sugestão, diz: como você acha que a gente tem que fazer o culto? Aí alguém vai dizer, como disse para ele: a pessoa podia pelo menos uma vez por mês trazer um cantor. O J Neto está aí dando bobeira. Já falou do J Neto. Podia fazer isso, podia fazer aquilo, porque aí o povo gosta, o povo quer, o povo vem. Bom, é uma luta. Ser uma igreja segundo o desejo do povo, ou ser uma igreja segundo o que está no coração de Deus. E aí você pode dizer: mas se o senhor começar a seguir o que está no coração de Deus, vai esvaziar a igreja. Aí é uma outra luta. Não é igreja. O que é a igreja? É um ajuntamento? O que é a igreja? São essas paredes? Não, a igreja é aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda. Ela pode não ser muito, mas ela é poderosa para ser favorecida segundo o coração de Deus. Então nós temos esses dois caras que nós vamos falar hoje à noite, hoje de manhã e à noite. Um homem segundo o desejo do povo e o homem que está no coração de Deus. Não é que Davi já está pronto, mas é que Deus sabe que pode mudar Davi e torná-lo de acordo com a sua necessidade, com o seu coração. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 11 e 15. O encontro de Samuel com Saul. E aí nós vamos aprender algumas coisas importantes sobre ser uma igreja que Deus deseja e não ser um homem que Deus não pode favorecer. Primeira Samuel, capítulo 13, versículo 11 e 15. Capítulo 13, gente do telão. Valeu. 1 Samuel capítulo 13, versículo 11 até o 15. Quantos acharam, diga amém. Amém. Samuel perguntou: que fizeste? Perguntou para Saul. Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, combinados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo, eu achei melhor, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive o favor do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, oferecia eu mesmo os holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes de forma ignorante, neciamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Se você tivesse guardado esse mandamento, teria agora o Senhor confirmado o teu reino sempre, Israel, para sempre em Israel. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu para Gilgal, a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Primeira coisa que a gente precisa aprender é como Deus vai trabalhar cada um de nós. Nós estamos prontos, irmãos. Nenhum de nós está pronto, eu não estou pronto. Todos nós somos ungidos, chamados e começamos um processo.
E não tem nada pior de um homem que Deus estabelece o processo e ele não permanece no processo. Gente que Deus vai chamar isso de gente de dura cerviz. O que é cerviz? Cervical, né? Cerviz, pescoço. Gente de pescoço duro. Não baixa a cabeça. Não se humilha. Continua fazendo o que está no seu próprio coração. Deus não dá governo, e eu vou repetir isso para você: Deus não dá governo a quem não pode ser governado. Eu vou repetir: Deus não dá governo a quem não pode ser governado. Eu poderia usar um ditado popular: Deus não dá asa à cobra. Eu te vi agora. Deus não dá asa à cobra. Se você não pode ser governado, se Deus não pode te guiar, se Deus não pode ser autoridade sobre a sua vida, o desejo de Deus não pode ser transmitido para você, nem Deus pode te ajudar, porque certamente você vai tomar o que é de Deus para você mesmo. Você sabe, uma das coisas que mais chamaram a atenção de Jesus em relação à fé foi a atitude de um centurião, não foi? Lembra do centurião? Senhor, o meu criado está terrivelmente doente. E Jesus disse: tudo bem, eu vou com você, eu vou lá, vou curá-lo. E ele disse: não precisa. Eu sou um homem de autoridade, sujeito à autoridade. Os meus superiores me dão uma ordem e eu obedeço, e por isso os meus comandados também recebem uma ordem. E eu entendi que tu tem poder nas regiões celestiais, se tu der uma palavra, lá onde ele está, lá onde o meu servo está, será curado. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Jesus disse: eita. Jesus não disse eita, mas eu estou falando eita. Eu posso até ampliar e dizer: quem dera se Israel tivesse esse tipo de coração. Eu posso ser governo porque eu posso ser governado. Eu posso ser luz do mundo porque eu posso ser iluminado. Eu posso dar comando porque eu posso ser instruído. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda e que a minha querida irmã falou aqui sobre Abraão no meio do louvor, a Elaine, e eu quero lembrar para você exatamente isso. Porque ele era pai da fé? Porque ele era um cara sujeito, submisso, governável, ensinável, e que pela fé se colocava no centro da vontade de Deus. O que o Senhor quer? Quando pediram a Jesus: ensina-nos a orar, Jesus diz assim: ei, comece assim, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Se vocês colocarem a vontade de Deus como prioridade sobre a sua vida, como governo, como, instância superior sobre a sua vida, o favor de Deus virá. A sua oração vai ser ouvida. Mas enquanto você for rebelde, enquanto seu desejo prevalecer, enquanto Deus não puder te governar, enquanto Deus não puder te guiar, enquanto Deus não puder te instruir, enquanto Deus não puder te corrigir, você vai bater na rocha e o céu será de bronze para você. Então Deus disse: não dá para trabalhar com Saul. E diz a Bíblia que Samuel ficou muito triste. Samuel disse: puxa, onde está o erro? O erro? O erro está no coração do povo. Ouça o que eu vou te dizer, e isso é muito sério. Tem momentos que Deus diz sim, quando no coração dele é não. Pastor, peraí. O que significa? Que Deus permite, que Deus concede, mas que Deus sabe que não é bom para você.
Mas a sua insistência, a sua arrogância, seu orgulho, sua dureza, então Deus disse: dá a ele. Mas diz para ele, não vai se dar bem não. Eu vou te falar o que Deus disse para Samuel, vou ler para você. Olha o que Deus disse para Samuel. O Senhor disse a ele, a Samuel. Samuel estava triste, porque o povo estava pedindo um rei, estava mudando da nação sacerdotal, que é o desejo de Deus, para ser uma nação igual às outras. Olha o que Deus disse: ouve tudo o que o povo te diz. Não foi a ti que eles rejeitaram, mas a mim, o seu verdadeiro rei, como fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, abandonando-me e servindo outros deuses várias vezes. Assim te fazem exatamente isso. Agora, pode ouvi-los, mas avise-os, solenemente os avise, faça-os saber, disse o Senhor, o que um rei significará para eles e seus filhos. É do meu jeito, pastor, tem que ser do meu jeito. Pastor, eu quero. E o pastor diz: meu irmão, isso não é o caminho. Ele sai da igreja, porque ele não quer interferência. Quanta gente, irmãos, olha, eu vou te falar uma coisa, é surpreendente quantas pessoas a gente fica sabendo do atropelo que fez depois que não tem mais jeito. Porque ele não fala com ninguém, ele não quer opinião, ele não quer ser corrigido, ele não quer que ninguém diga não, e ele insiste, porque o seu coração é o coração como o povo que saiu do Egito, de dura cerviz. Então, se você não pode ser governado, não pode ser governo. Deus nunca te exaltará. E isso foi Saul. Saul foi entregue. Saul era tudo que o povo queria. O que é que eles queriam? Queremos um cara de família nobre, porque nós queremos um cara que saiba se comportar, saiba ser diplomático quando tiver que ser diplomático. Então o filho de Quis, um cara importante de Benjamim, é ótimo. Mas nós não queremos somente um cara que saiba se comportar, que seja de uma família boa, nobre, seja educado. Não. Nós queremos um cara que quando os outros virem, diz: meu Deus, olha o tamanho do rei. Eu quero um cara grande. Queremos um cara que do ombro para cima seja maior de todo mundo. E aí Deus disse: eu conheço um. Depois eles disseram: e também é o seguinte, nós não queremos um rei feio. Queremos também um rei feio. O pessoal vai olhar assim: nossa, que cara feio, esse povo deve ser um povo feio. Nós queremos um rei lindo, bonito, maravilhoso. E Deus disse: eu tenho um. Na fábrica de gente eu tenho um. E Deus disse assim: ó, Samuel, tem um. Eu vou trazer ele para você. Eu vou sumir com as jumentas dele, temporariamente eu vou trazer ele para você. Pode ungir. Vamos dar um choque de espiritualidade nesse cara e vamos entregar. Mas é o desejo, diga comigo, ainda é o desejo do coração do povo. Ainda não é segundo o coração de Deus. Eu quero que você entenda bem isso, porque é difícil até discernir. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E a gente parece que é assim, que Davi tem todas as qualidades perfeitas, e Deus olhou e dizia: esse cara é tudo que eu preciso. Não, Davi era um cara com muita coisa para ser feita e corrigida, mas o desejo de Deus podia ser construído na vida de Davi. Então eu quero dizer para você hoje, eu quero te declarar e soltar essa palavra para o seu coração. Deus não está buscando pessoas prontas. Se fosse assim, meu irmão, não tinha pastor nenhum. A igreja não tinha pastor e duvido que tinha rebanho. Mas Deus precisa de pessoas que Ele possa governar. E aí eu quero te fazer essa pergunta: você pode ser governável? Ontem eu estava brincando com Sarinha e nós desenhamos um leão. E ela deu o nome do leão. Eu falei: que leão é esse? Que leão bonito e tal. Ela disse: é o leão doido. Aí eu falei: nossa, ele é o leão doido? É. Nossa, aí eu brinquei com ela, falei assim: então o leão doido foi feito pela Sara doidinha e o vovô doidão.
Eu falei com a Márcia hoje pela manhã, peraí, como é que ela consegue já discernir, né? Tamanhos, aumentativo, todas. E eu fiquei rindo, né? Fiquei com um desenho para mim, do leão doidão. E aí a minha pergunta para você é: você é governável? Pergunta ao seu irmão, ou é um leão doidão? Porque talvez você seja um leão doidão, brabo, tudo, mas doidão, não sabe para onde vai. Cheio de impulsividade. Não, eu vi a circunstância e eu disse, olha aqui, quer saber? Eu preciso do favor de Deus, não tem sacerdote, sou eu mesmo. Diga, leão doidão. Diga, Saul é leão doidão. Segundo Sara, é um leão doidão. Ele é leão, ele é valente, ele é forte, ele é grande, ele é bonito, ele é largo, ele fala bem, ele ruge, mas ele não é governável. Olha para o seu irmão e diz assim, é doidão. Mas não é vovô doidão, é o leão doidão. Se você não é governável, não pode ser governo. E eu acho que nem na sua casa você vai ser governo. E uma coisa triste é que quando você não é governado por Deus, e você pensa que você consegue se governar, Satanás está trabalhando para governar você e fazendo você achar que é você que está no controle. Quanto mais Deus saía, quanto mais ele se rebelava, mais Satanás o governava. O que nós entendemos aqui? Que você só pode escolher quem estará sobre a sua vida, ou Deus ou o diabo. Você não é livre, mas você pode ser servo de Deus, ou você vai ser servo do diabo. Não, eu faço o que eu quero. Mas exatamente o que o diabo vai fazer você pensar, eu faço o que quero. Mas você é um leão doidão. Você não é o leão de Judá. E você não tem governo próprio. E aí, Deus deu instruções, diga comigo, instruções. Mas Deus não pode dar revelações. Não adianta. Eu quero que você repita isso, Deus não dá revelação para quem não segue instruções. Para que Deus vai te dar revelação se você é um desobediente? Revelação é para quem segue instruções, irmão. Não adianta você ir num culto que o irmão vai falar do teu passado, presente e futuro, né? Igual a vovó Zumira. Me fiz, filho, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Aí dava uma tragada de charuto na minha cara e dizia tudo que aconteceu, o que tinha acontecido. Era incrível como o diabo dava as informações certas para ela. Isso aí o diabo faz muito bem, você não precisa procurar. O que é seguir instruções? Aqueles que têm o meu mandamento, aqueles que conhecem a minha palavra, aqueles que seguem os desejos revelados do meu coração. Isso são instruções. Pastor, eu não sei o que fazer. Leia a palavra e peça a Deus uma revelação da palavra e siga e diga o que Deus faria nos meus passos. Você vai se dar bem. Jesus chamou os discípulos e disse para eles, olha, se vocês não se tornarem como essas crianças, nem entrarão no reino de Deus. Por que criança? Diga comigo, criança simples e ensinável, que pode ser construída, que pode ser trabalhada, que pode receber instruções e direção de Deus. Chega de dar murro em ponta de faca, chega de ser alguém tão necessitado como Saul. Saul era um homem necessitado, irmão. Não pensa que Saul era um homem, um gigante, né? Saul era um pigmeu na sua alma. O tempo todo, Saul, o tempo todo vivia para receber aprovação.
O tempo todo Saul vivia, rompia com a família, rompia com tudo, rompia com o exército, rompia com tudo, porque tudo que ele queria era que o povo olhasse como alguém grande, porque ele era de grande estatura, mas sempre, e eu quero que você repita isso comigo, sempre há alguém mais alto. Sempre há alguém mais alto. E quando Deus mostrou que Davi era mais alto, e não em estatura, mas em coração, ele se rebelou. Eu costumo dizer que o pináculo onde Satanás levou Jesus é um lugar escorregadio. Jesus nunca quis ficar no pináculo, mas tem muita gente que briga por isso. Briga por nome, briga por título, briga por, sabe, por ter primazia. Jesus disse, tem gente que briga para sentar nas primeiras cadeiras no banquete, briga para pregar na praça, briga para ser honrado, mas tudo isso é o quê? Fraqueza, necessidade de ser visto, de ser apreciado, de ser elogiado, de ser alguém, sabe, sempre em alta. E Davi era um homem assim. Davi era um homem assim. Aliás, perdão, Saul era um homem assim. E um homem assim não segue instruções, porque a prioridade dele é sempre ser reconhecido. Quantas vezes Deus corrigiu Saul? E quantas vezes Saul... Você pensa que Deus tirou Saul do governo imediatamente? Não. Deus deu muita oportunidade a Saul. Saul governou sabe quantos anos? Vê se Deus não tem paciência. 40 anos. Saul governou 40, Davi governou 40, Salomão governou 40, 120 anos. É claro, teologicamente a gente tem dúvidas que se isso é um número literal. Talvez 40 na Bíblia, e é muito usado na Bíblia, como dizer muito tempo, que ninguém contou. Então põe 40, tem muito isso, né? 40 anos de Moisés no Egito, 40 anos de Moisés no deserto, 40 anos de Moisés atravessando o povo. Então, esse termo 40 dias sem comer, 40 é um termo muito usado na Bíblia. Mas uma coisa é certa, Deus deu a ele um tempão. Deus deu a ele poder, autoridade para ele conseguir permanecer. E aí ele foi lutar contra os amalequitas e Deus deu uma ordem para ele. Sabe o que ele fez? Não seguiu instruções. Fez do jeito dele. Quando Samuel disse, gente, mas que barulho é esse que eu estou ouvindo? De mugido, de vaca, de balidos de ovelhas e tal. O que é isso? Ele disse, não, Deus mandou destruir tudo, mas eu e o povo falou comigo, vai destruir isso aqui a gente usa. A gente faz aí um sacrifício para Deus com isso aqui que sobrou. Olha aí, não quer seguir instruções. Eles acham que as ideias deles é melhor do que Deus poderia na sua instrução. Quantos estão entendendo? O homem que Deus não pode favorecer é o homem que Deus não pode dar revelações, dar instruções, porque ele não segue. Eu estava com a Márcia vindo para cá, e eu estava pensando, a gente estava conversando, pastor, fofoca? Não é fofoca, não sei também se é, mas a gente conversa muito, né? Eu fui pregar em Ribeirão Preto e eu fiquei abismado, eu falei, amor, vou ter que dirigir 10 horas para ir de carro, mas vamos de carro, pra gente botar o papo em dia, né? Parece até que a gente não mora junto, né? 40 anos, irmãos, a gente conseguiu conversar, daqui do Rio até eu chegar em Ribeirão, 10 horas dirigindo. E aí a gente conversa muito. E é claro, querendo ou não, desculpa, mas alguns de vocês entram na nossa conversa muito. E eu disse para ela hoje pela manhã, falando de uns 3 ou 4, eu estava falando, eu fico às vezes frustrado, achando que por mais que eu ore, por mais que eu prepare a palavra, por mais que eu faça isso com toda a consciência de que estou dando o melhor, não funciona.
Porque a pessoa ouve, mas ela faz o que ela quer e é diferente de tudo que a Bíblia diz que ela deve fazer. E aí eu estava dizendo para ela, às vezes dá a impressão de que eu estou batendo numa parede sozinho. Mas eu sei que Deus é bom e que nada disso se perderá. Porque todas essas palavras, todo esse ensino, se não te servir para corrigir, vai te servir para te julgar. Ai, pastor, é verdade. Porque uma coisa é dizer, nunca me disseram. Outra coisa é você saber de tudo e fazer como você quer. Então eu digo, vamos continuar. O que não pode é eu ser condenado, acusado de não ter ensinado. Mas Saul era um homem que não adiantava ter revelações. Ele tinha revelações, ele tinha um profeta. Irmãos, um dos maiores profetas de Israel estava ao seu lado. Para o fim, eu já estou encerrando. Deus disse para Samuel, até quando você vai ficar tentando com Saul? Ele não recebe revelação. Até quando você vai ficar triste com Saul? Ele não recebe revelação. Eu já encontrei alguém. Vai até Belém, na casa de Jessé, porque de lá, da casa de Jessé, eu já provi para mim. A gente vai pregar, vai falar sobre isso hoje. Provi para mim, olha que palavra forte, eu já me provi, é assim que está, eu já me provi. Sabe o que é me provir? É alguém arrumar provisão para si mesmo. Eu já me provi. Eu já arrumei para mim comida na casa de Jessé. Diga para mim assim, Deus encontrou o que precisava na casa de Jessé. Aí Samuel vem com uma, mas eu vou lá ungir o cara? Quando Saul souber, vai me matar. Irmãos, olha a prova de que o cara não aceita a revelação. Porque ele não pouparia e nem poupou nem o sacerdote e profeta que estava ao seu lado, sendo boca de Deus para ele. Ele era capaz de matar o profeta, ele era capaz de matar o instrumento de Deus. Não me mate. Eu tenho 2 netinhas, tenho uma mulher, tenho filhos. Só para o profeta parar de falar. E aí Deus deu uma estratégia, e a gente vai falar à noite disso. Mas para finalizar, Deus não pode favorecer um homem que não recebe revelação de Deus. Deus não pode favorecer uma pessoa que não pode ser governada por Deus. Deus não pode favorecer uma pessoa que não pode ser corrigida. Olha o que Tiago diz, eu vou encerrar aqui. Tiago diz assim, Tiago 4,7. O que diz Tiago 4,7? Eu não vou fazer essa pergunta, eu tenho medo de vocês não me responderem. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Não. Me ajuda, que agora... Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Vou repetir. Conecta isso com Saul. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo. Se você não se sujeita a Deus, o que o diabo traz como revelação para dentro do seu coração, como desejo, vai também trazer o governo de Satanás para a sua vida. Chegou um momento em que não cabia mais revelação, chegou um momento que não cabia mais o Espírito de Deus. Por quê? Porque o governo não estava mais com o Espírito Santo. De onde vinham as instruções de Saul? De Satanás. Que já conseguiu transportar para o coração dele os mesmos desejos
e os mesmos planos, a mesma perversão que Satanás tem. Então Saul começou a ser tão perverso a ponto de matar 70 sacerdotes em Nobe. E quando o Espírito do Senhor saiu, o espírito maligno, governante, foi se apoderando. E como Jesus disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, esse foi o fim de Saul, do seu governo, do seu herdeiro, da sua família. Essa é a primeira mensagem dessa manhã, ou desse dia. O homem que Deus não pode governar. Mas eu vou trocar, o homem que Deus não pode favorecer. Que nessa manhã você possa orar e dizer: Senhor, eu quero ser governado, eu quero ser instruída, e eu aceito a tua correção, porque Deus disciplina a quem ama. Você pode ficar de pé. Deus disciplina quem ama, Deus corrige a quem ama, Deus diz não para pessoas que Ele pode corrigir. Olha que coisa interessante. Samuel disse: vou nada, Saul vai me matar. Mas Deus deu sabedoria a Natã. E quando Natã acusou Davi do seu pecado, em vez de Davi cortar a cabeça de Natã, como Saul faria, Davi foi corrigido. E mesmo perdendo seu filho, aceitou a correção. Se levantou e disse: seja feita a vontade de Deus. Espero muito que esse ano você se encontre com esse coração. Seja feita sempre a vontade de Deus. Tem coisas que você vai ter muita dor para dizer não. Mas se você disser: na palavra me orienta a fazer desse jeito, então eu vou cortar. Porque eu sei que isso vai trazer o governo de Satanás para a minha vida e minha família. Que nessa manhã Deus possa abençoar muito sua vida. Que você saia daqui hoje com uma decisão no seu coração: eu preciso ser governado pelo Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Jesus. Fecha os teus olhos. Queria pedir aos diáconos que se preparassem já. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, governa e não sai. Não permitiremos que Satanás tome governo, Senhor, ó Deus amado, porque nós somos governados pela vontade e o coração do Pai. O coração do Pai. Deus, nós queremos o teu coração, nós queremos, Senhor, ó Deus amado, o favor que nos estabelece, o favor que nos direciona, o favor que traz a tua vontade para a terra. Queremos o favor do teu Espírito nessa manhã. Senhor, ó Deus amado, nos dê, Pai querido, completa visão da tua vontade e do teu querer. Essa cidade precisa do teu favor. Essa cidade precisa de uma revelação. Nós precisamos de uma revelação. Que nessa manhã essa revelação seja clara. Nós não poderemos ser um impacto nessa cidade. Não poderemos sem o teu favor. Não poderemos libertar essa cidade sem a tua estratégia. Torna-nos como tu fez com Davi. Ele foi perseguido,
abandonado, traído, mas ele continuava dizendo: eu estou sob o governo do Senhor. Mesmo quando Absalão veio para tomar o reino, ele pôde sair e disse: Deus é quem governa. Deus pode me trazer de volta se Ele quiser. Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo. Fica conosco nessa manhã. Fica conosco, fica conosco nessa manhã. Fica conosco nessa manhã. Eu não quero que a minha rebeldia traga juízo. Fica conosco nessa manhã. Faça a sua oração.